Amém? Glória a Deus. Gênesis, capítulo 3. Como de costume, quando tenho a oportunidade de fazer uma mensagem em sequência, eu costumo trazer uma série, então eu pregaria sobre Ageu. Mas essa palavra tem batido forte no meu coração, e como Ageu é curtinho, na semana que vem a gente faz Ageu inteiro, como nós já fizemos livros pequenos inteiros nas nossas exposições. Então, Gênesis, capítulo 3, a nossa leitura vai ser o capítulo todo. Porém, nesse primeiro momento, vamos ler até o versículo 5, e depois nós continuamos a exposição. Então, Gênesis, capítulo 3, eu vou ler agora do 1 até o 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe, no dia em que dele comerem, ou seja, do fruto, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, pedimos que o Senhor venha agora acalmar os nossos corações, Senhor. Muitas das vezes chegamos tão atribulados na Tua casa, com tantos pensamentos conturbados, com as batalhas do dia a dia, com as dificuldades, com a nossa carne que milita constantemente contra o nosso espírito. Mas nós pedimos, ó Deus, acalma os nossos corações. Concentre, ó Pai, os nossos pensamentos no entendimento da Tua palavra, para que nós, como um todo, Senhor, possamos crescer como Teus filhos, ó Pai, e aprender um pouco mais de Ti. Fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O irmão pode se assentar. O livro de Gênesis faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Todos têm, por registro histórico, autoria em Moisés, que após a saída do povo de Israel, do povo hebreu do Egito, precisava deixar para o povo que passou 450 anos numa terra estrangeira a sua origem. Então, vamos imaginar que o irmão ou a irmã, nascido no Brasil, quando criança, foi levado a viver em outro país. E depois, na sua adolescência ou até na fase adulta, voltou à sua nação. O irmão estudou a história do país em que você vivia, mas talvez não conheça nada sobre o seu país de origem. Será necessário o quê? Hoje a gente tem a internet, vai lá e pesquisa a história do Brasil. Se fosse há uns 30, 40 anos atrás, ia ter que ir lá na biblioteca, caçar livro para procurar a história do Brasil. O povo de Israel, nenhum deles sequer nasceu na terra, porque Deus havia prometido, mas não a deu, daria agora. Então eles não conheciam a sua origem. Talvez tinham a lenda de boca, onde a pessoa falava, Abraão, não sei o quê, mas vamos ser sinceros, de boca a história é sempre alterada, não é? Um contou uma coisa, quando eu for contar a mesma história a outra, eu já não vou contar da forma que me contaram. Eu vou acrescentar, ou vou tirar alguma coisa, ou vou talvez dar um novo exemplo, um novo formato. A tradição oral, ela nunca vai ser muito exata. Então, era necessário que Moisés registrasse tudo o que havia acontecido até o momento em que o povo de Israel foi para a escravidão no Egito, para que eles se entendessem como nação e vissem quais eram os propósitos desse Deus que libertou eles do Egito para eles. Então Moisés escreve, obviamente, com a inspiração do Espírito Santo, porque não teria como ele saber de tantos detalhes se não fosse o próprio Espírito Santo, contando literalmente a ele tudo o que aconteceu no princípio de todas as coisas. Moisés resolve começar não a partir da história de Abraão, que era o patriarca,
E ele poderia fazer isso. Olha, Abraão, nosso patriarca, ouviu a voz desse Deus que se apresentou a ele e fez as promessas. Não. Deus vai ainda mais além. Porque a intenção do Espírito Santo em Gênesis não é bem contar somente a origem do povo de Israel, mas sim contar a origem da humanidade. E explicar por que um Deus tão poderoso, justo e bom criou seres tão malignos quanto os seres humanos. E não adianta nós nos enganarmos. O ser humano é capaz das coisas mais cruéis e horríveis possíveis. E nós vemos isso todos os dias quando ligamos o noticiário. Quando nós pensamos que o ser humano chegou no fundo do poço, ele dá um jeito de cavar ainda mais e fazer horrores ainda piores. Coisas que nós ficamos abismados. E não são somente os pobres, miseráveis, não. Gente estudada de todas as classes, em todos os países, pessoas perversas fazendo horrores. Horrores. Como, da criação tão perfeita e pura que Deus fez, a humanidade decaiu tanto ao chegar a esse ponto? Se o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, como pode ele se comportar igual ou talvez até pior que um demônio? Onde aconteceu essa inversão? Tudo isso acontece aqui em Gênesis 3, onde Moisés vai nos explicar a origem do câncer da humanidade. Não somente do câncer físico, mas ele vem também através disso. Mas a consequência do pecado, que veio sobre a humanidade e trouxe consequências espirituais e físicas que nós colhemos até hoje. Como nasceu o pecado? Em Gênesis não vai nos revelar, mas depois na revelação bíblica, quando nós vamos caminhando na leitura progressiva da Bíblia, nós vamos ver que desde a eternidade houve um ser, um anjo de luz que se corrompeu. E o Senhor Deus expulsou ele do que a gente chama de paraíso, céu, reino de Deus, e o lançou nas profundezas. Esse ser arrastou consigo 1/3 dos anjos. E o seu prazer é corromper tudo aquilo que Deus criou. É o prazer dele, roubar a glória de Deus. Ele quis fazer nos céus, não conseguiu, então ele o faz na terra. E consegue com êxito na maioria das vezes. O ser humano o glorifica de diversas formas, consciente ou inconscientemente. Satanás é constantemente adorado e glorificado na terra. E por isso que a própria Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. O termo jaz vem de jazer. Aqui jaz Francisco Reis, meu avô. Aqui jaz Francisco Reis, está morto. O mundo está morto no maligno. O mundo pertence a ele. Não no sentido literal, pois sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Mas no sentido figurado em dizer o quê? Que o mundo, embora seja a criação de Deus, glorifica mais a Satanás e a seus demônios do que ao próprio Criador. E essa é a principal distorção que o pecado vem trazer. E onde ela nasce? Nós já sabemos também pela leitura gradual, e nós vamos ver depois, que a própria Bíblia vai nos dizer que a serpente é, de fato, o diabo, Satanás, aquele a quem nós estamos falando. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Quando nós vamos ver a criação, todas as coisas, nós vemos os dias exatos onde Deus fez toda a criação e nós vemos as ordenanças de Deus, que eles crescessem, se multiplicassem, governassem sobre a natureza, sobre os animais, e esse governo não é o que nós vemos hoje, que é a opressão do ser humano sobre a natureza, mas seria o cuidado do ser humano à natureza, e isso também foi distorcido. E Satanás, de repente, chega. E diante de uma ordenança de Deus que havia deixado claro para o homem e para a mulher, de que eles poderiam comer de todos os frutos do jardim, menos de um específico, Satanás vem e lança a sua primeira seta. E como ele faz? Ele maximiza a ordenança de Deus ao ponto de deixar ela o que a gente chama hoje de opressiva. Ele chega e fala, foi isso que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Então ele já chega exagerando no mandamento de Deus. Deus falou que eles podiam comer de tudo menos de uma. Ele chega e fala, é verdade que Deus não deixa vocês comerem nada disso aí? Tem tudo aí, ele não deixa vocês comerem nada. Que Deus ruim, que Deus horrível. E as tentações do coração começam assim mesmo. Ele maximiza as ordenanças de Deus ao ponto de que o ser humano vê os nãos da palavra de Deus, que não são para nos oprimir, mas para nos proteger.
como uma linha protetória que diz, se você passar daqui, você vai se dar mal. Ele olha para isso e fala, você vai deixar isso te reprimir? Vai deixar isso roubar a alegria da tua vida? Esses mandamentos, eles deixam você uma pessoa triste. Eles não permitem que você desfrute do melhor da vida. Ele vem maximizando isso. Ele não deixa vocês comerem nada. Tanta árvore, tanta coisa boa. E a mulher dá a resposta correta de início. Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele. Ao contrário, vocês morrerão. Ou seja, ela ainda estava de acordo com a palavra de Deus. Ela corrige a serpente. A serpente fala, vocês não podem comer nada. Ela falou, não, peraí, nós podemos sim. Só de uma que ele não deixou. E aí Satanás vai lançar a seta. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Quando a maximização dos mandamentos não nos desvia, Satanás sempre dá um jeito de fazer com que nós nos desviemos da palavra. E o jeito máximo que ele faz quando nada dá certo é simplesmente falar, quer saber? Chuta o balde, porque não é nada disso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso aí. Faz logo o que você está querendo, pronto, acabou. Fala logo isso que você está pensando, age logo dessa forma, fala logo com aquela pessoa, faça, vamos embora, vamos lá. Então, se essa distorção da palavra de Deus não dá certo, ele vai instigar os instintos do ser humano para que o ser humano não pense com a razão. E o pecado é isso, o ser humano faz as coisas sem razão, como bicho. E é por isso que nós vemos que as relações sexuais hoje da humanidade estão igual bicho. Vai na hora da emoção, do desejo e depois acabou, fim, igual um animal no cio. Vamos ser sinceros, a verdade é essa. Fora outras e demais coisas. O ser humano hoje está matando a troco de nada. Se não tiver com a arma na mão, vai apanhar uma faca se não for na própria mão. E a troco de nada. A gente vê coisas, não foi legítima defesa, não tinha o porquê daquilo. Foi por vingança, foi por ódio, ou porque não foi com a cara de alguém, ou porque estava, como nós vimos num fast food, a pessoa deu o lanche errado, ou ele achou que a pessoa deu o lanche errado, foi lá e atirou. Ele instiga os instintos do ser humano para que o ser humano seja uma besta. Por quê? Porque a racionalidade é aquilo que nós temos de mais próximos de Deus Criador. Então ele deturpa isso também. Ele faz com que nós percamos a racionalidade. Por isso que a Bíblia vai dizer que a nossa fé é racional. O cristão não deve viver fora da razão, mas ao contrário. A nossa fé é baseada sim em racionalidade. As duas andam juntas, fé e racionalidade. Mas ele instiga para que nós tomemos as decisões pela emoção que dá na hora. E acabou. E assim ele faz. Vocês não morrerão. E acrescenta. Deus sabe, no dia em que vocês comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O primeiro pecado que foi gerado no coração do próprio Satanás foi tentar ser igual a Deus. E ele gera esse mesmo mal no coração do ser humano. Então ele fala, ele não está impedindo vocês de comerem por amor a vocês. Ele está impedindo vocês de comerem, porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a ele. E ele não quer que vocês sejam iguais a ele. Ele está privando vocês de um prazer imensurável. Ele está privando vocês de uma alegria sem igual. Está privando vocês de uma experiência fantástica, que vocês só terão acesso se desobedecerem a esse mandamento. E o que nós vemos nas tentações do dia a dia? As tentações nos apresentam o quê? Que viver de acordo com a palavra de Deus nos priva dos prazeres e que somente não obedecendo a Bíblia nós teremos acesso aos prazeres da vida. Mas sabemos que esses prazeres conduzem à morte. E é isso que Satanás distorce. Eva teria um prazer momentâneo, a mente dela se abriria, ela conheceria coisas novas. Mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira sempre. Esse prazer momentâneo que ela iria obter, e o seu marido também, porque ele não é inocente na história não. Os dois terão prazeres momentâneos que vão gerar consequências terríveis no futuro. E é isso que o pecado faz. O pecado é um prazer momentâneo, que muitas das vezes não dura nem um dia,
não dura nem alguns minutos. É um prazer momentâneo que vai acarretar para o futuro dores e sofrimentos espirituais e físicos que vão devastar sua casa, sua família, sua vida e levar sua alma para o inferno. Mas ele não vai dizer isso. Ele vai apresentar o prazer. Ele vai apresentar o momento de alegria. E assim ele fez. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Como era a árvore? A árvore parecia agradável ao paladar. Isso é curioso, né? Às vezes nós nunca provamos uma comida, mas se ela estiver bem apresentável, já vem a nossa mente, isso aqui está uma delícia. Oh, meu Deus do céu. Não sabe nem quem fez, não sabe se a pessoa fez o doce, não sabe se a pessoa trocou o sal pelo açúcar. Sabe que a imagem daquele alimento desperta em nós a vontade. Eu preciso disso. E Satanás age também com isso. Por isso a Bíblia fala, se os teus olhos forem maus, é melhor que se arranque fora, não literalmente. Jesus não está falando para arrancar os olhos literalmente fora. Mas ele está dizendo o quê? Cuidado com aquilo que você vê. Porque nós somos levados pela aparência, somos enganados pela imagem. Aquilo que nós vemos nos leva a desejar. Depois de agradável ao paladar, atraente aos olhos, ela também é desejável para dela se obter discernimento, ou seja, ela apresenta vantagem. E é uma das coisas que nós devemos tomar cuidado também. Vantagens que são apresentadas através do pecado. Muitas das vezes fazer a coisa da forma honesta vai atrasar o serviço, vai diminuir a comissão, o salário, o dinheiro. E aí são apresentadas a nós o quê? Vantagens. Olha, você pode obter uma vantagem através desse pecado. Adão e Eva viram que nós podemos obter uma vantagem se nós desobedecemos essa ordem. Qual a vantagem? Nós vamos obter mais conhecimento. Toda vantagem que vai contra a palavra de Deus pode até trazer um lucro, seja ele financeiro, seja ele pessoal, no momento da vida. Mas as consequências disso virão no futuro e sempre vêm. Seja na terra ou seja na eternidade. Mas na maioria das vezes é na própria terra que a pessoa já começa a colher os frutos terríveis do seu erro. Tomou do fruto, comeu e deu a seu marido. Ou seja, ele estava perto, ele estava ali. E comeu também. Versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Os olhos deles se abriram. Eles descobriram o bem e o mal. E qual foi a alegria que eles tiveram? Nada. Que a partir do momento em que eles viram a liberdade que eles tinham ali no jardim foi perdida. Eles olharam um para os outros e sentiram vergonha. Porque começaram a maldar seus próprios corpos. Nós estamos nus. Que vergonha. Que vergonha. E o pecado traz isso, o pecado traz vergonha. Traz vergonha. Aliás, hoje nem está mais trazendo vergonha, né? Mas quem ainda tem um pouco de senso, o pecado sempre traz vergonha. Eles comeram daquilo, a primeira sensação. Abriu os olhos. Ah, que alegria. Quando um olhou para o outro, estamos nus. Estamos despidos. Todo o prazer e a alegria que o Senhor tinha dado a eles, toda a liberdade que eles tinham no jardim, toda a alegria que tinham, eles acabam de perder num simples gesto de desobediência ao Senhor. Todo não que a palavra de Deus nos dá, toda restrição que a palavra de Deus nos dá, não é para nosso sofrimento e para nossa opressão, mas é para preservar a alegria verdadeira que vem da parte do Senhor. Quando nós estamos vivendo de acordo com a Bíblia, nós não estamos sendo privados da alegria, mas ao contrário, nós estamos dentro da alegria verdadeira. E toda alegria fora da palavra de Deus é ilusão do diabo, que vai seduzir, vai fazer você comer do fruto proibido, vai fazer você pecar. E depois disso, vai te largar com as consequências. E é assim que ele faz. Aqui, ele usou uma serpente. Na vida real, ele vai usar um colega,
vai usar um parente, vai usar um amigo, vai usar o trabalho, vai usar as circunstâncias, vai usar portas que se abrem, que na verdade não são portas vindas de Deus. Ele sempre vai usar alguém ou alguma coisa para iludir. E depois que ilude, a consequência do pecado é sua, porque ele já está condenado pelos pecados dele. E agora vai condenar você pelos seus. E o curioso, a palavra de Deus fala, quem é o nosso acusador? O próprio diabo. Ele instiga e depois acusa. Ele vai te instigar para o pecado. E depois vai ser o primeiro a jogar o peso da vergonha sobre o teu coração. Você fez isso, você fez aquilo. Nada de bom vem da desobediência a Deus. E agora que nós vimos nessa introdução a origem do pecado, nós vamos começar a ver as consequências dele e vamos começar a raciocinar e olhar para o mundo que nós estamos vivendo hoje e ver se não bate exatamente com o que está escrito aqui. Versículo 8, primeira consequência. Ouvindo o homem, e a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Primeira consequência, distância de Deus. O pecado nos afasta de Deus. E vejam bem, Deus já sabia que o homem comeu, mas não foi Deus quem se afastou do homem, foi o homem quem se afastou de Deus. O pecado faz isso. Toda vez que nós nos deixamos levar pelo pecado, nós nos afastamos e tentamos nos esconder de Deus. Não queremos mais estar na sua presença. Não temos mais força para orar. Não temos mais força para jejuar. Não temos mais força para ler a Bíblia. Por quê? Porque a nossa carne cheia de vergonha e carregada pelo nosso pecado nos leva a nos afastarmos de Deus. Primeira consequência, distância de Deus. Segunda consequência, e ele respondeu, ou seja, o homem, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Então, essa é a primeira consequência, esse afastamento de Deus. Qual é a segunda consequência imediata do pecado? A maldade do ser humano. Adão estava maldando o seu próprio corpo ao ponto de ficar com vergonha do Deus que o criou. Foi Deus quem tinha feito todas as partes dele. Mas ele ficou com vergonha do próprio Deus. A maldade já estava na sua mente. Ele olhava para o seu corpo e tinha pensamentos ruins. E achava que por conta disso Deus também os teria. A maldade já estava no coração. Então, de onde vem a maldade que nós vemos hoje? E não somente a malícia, né, sexual, como aqui está apresentada, mas toda a maldade do coração do homem vem do pecado. Então, de onde o ser humano tira, não podemos chamar de coragem, tira covardia para fazer tantas coisas malignas que nós vemos no dia a dia? Vem do pecado que já está no seu coração, graças a essa desobediência principal. Então, toda vontade ruim, todo desejo maldoso, tudo aquilo que não procede da luz, que não procede de Deus, é consequência do pecado. Terceira consequência, versículo 12. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu a comi. Terceira consequência, crise familiar. Por que as famílias estão devastadas? Por que não há paz nos casamentos? Por que filhos desonram os pais? Por que pais desonram os filhos? Ao ponto de chegar a coisas terríveis, até mesmo de pais fazerem coisas horríveis com seus filhos e vice-versa. Vem do pecado. Olha o que Deus tinha falado. Quem comesse da árvore ia morrer, não foi? Foi a mulher que tu me deste por esposa. Foi ela. Ele não se preocupou nem com o que ia acontecer com ela. Ele jogou na conta dela. Foi ela. E foi tu que me deu. A culpa sempre é do outro pelo nosso pecado. Eu pequei porque a pessoa me provocou. Eu pequei porque aquilo aconteceu. E de fato pode ter havido sim uma provocação externa. Mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade de contermos o mal que está no nosso coração. Ele joga a culpa na mulher. E aqui começa
a desordem familiar. E é o que nós vemos no dia de hoje. Há um problema no lar. O marido vai jogar na conta da mulher, a mulher vai jogar na conta do marido. Vão jogar um peso desnecessário sobre os filhos vão se revoltar contra os pais. Tudo isso vem do pecado e é o que nós vemos nos dias de hoje. Quarta consequência. O Senhor Deus, então, perguntou à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu a comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Guerra com a criação, ou guerra entre a criação, e nós vamos ver mais ou menos isso no futuro. Agora, o ser humano, que era o protetor da humanidade, vai passar a guerrear contra ela. E é por isso que nós vemos a devastação da natureza, a devastação da criação de Deus e as consequências horríveis que vêm com ela, que são os distúrbios naturais que vêm para devastar a humanidade em contrapartida. Tudo isso vem do mau uso do ser humano para com a natureza, vem também das consequências do pecado. Aqui o Senhor deixou uma profecia, mas eu vou para expor ela no final da exposição para nós entendermos o contexto. Quinta consequência, a mulher, ele declarou, ou seja, a mulher jogou a culpa na serpente. Ele lançou a praga na serpente, mas também não esqueceu da mulher, não. A mulher declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. Maternidade em dores. E há teólogos que vão entender, não somente como a dor física do parto, que só as mulheres vão saber explicar a terrível dor que é isso. Mas há também uma dor que vem depois. Porque quando o seu filho nascer, ele vai trazer dor para a sua vida. E por mais bom que ele seja, em algum momento ele vai trazer dor e sofrimento para a sua vida. Ou ele não vai trazer, mas só o seu medo dele andar num mundo tão perdido e complicado vai trazer dor e sofrimento ao seu coração. O pecado faz com que a maternidade, a paternidade vai entrar também nesse sentido, seja dolorosa. É doloroso, ao ponto que há pessoas que dizem: eu tenho medo de botar filhos no mundo sem saber como o mundo vai ser no futuro. Tudo isso é consequência do pecado. Aquilo deveria ser a alegria, a felicidade do ser humano. Olha, tivemos um filho, tivemos uma filha. Agora traz preocupação e angústia. Meu Deus, ele vai para a escola, será que vai voltar vivo? Será que não estão amarrando ele na creche e o torturando lá? Será que não há nenhum parente fazendo coisas horríveis com ele? A maternidade agora é dolorosa, é sofrida. O pecado traz isso, as consequências dele, até nas coisas que deveriam ser mais felizes e mais alegres, ele traz consequências físicas, emocionais e espirituais. Sexta consequência. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. A liderança masculina já havia sido estabelecida desde a criação, mas aqui Deus vai dizer o quê? Por consequência do pecado, essa liderança vai ser distorcida. Ao invés dele usar a força, ao invés dele usar a criatividade, ao invés dele usar os atributos dele para lhe proteger, lhe suprir, lhe tratar com todo amor e carinho, como Deus trata a sua igreja, ele vai usar essa força, vai usar essa criatividade, vai usar todas as habilidades que ele tem para oprimir você. E da onde nós vemos machismo, violência contra a mulher, e há aqueles que vão dizer que isso vem da religiosidade. Não vem. Há países totalmente ateístas e que são extremamente altos os índices de violência contra a mulher. Consequência do pecado. O homem não tem mais o amor puro que deveria ter. É por isso que quando nós vemos ao cristianismo, o Senhor Deus vai dizer que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. Justamente mostrando o quê? Não é da minha vontade que haja nenhum tipo de violência dentro do seu lar. Nem violência física, nem violência emocional, nem violência psicológica, nem qualquer outro tipo. É da vontade de Deus que o marido trate a esposa como Cristo trata a igreja. Como Cristo nos trata? Com amor, com perdão, com afeto, e mesmo diante dos nossos erros e dos nossos pecados, Ele nos perdoa e nos aceita. Esse é o padrão de Deus.
Mas por causa do pecado que agora entra, o Senhor está falando, não uma praga, mas dizendo a consequência. Com o sofrimento você dará luz aos filhos. Seu desejo será para seu marido e ele lhe dominará. Ele não está literalmente dizendo que tem que ser assim, mas ele está dizendo vai acontecer. Porque ele vai usar da força dele para oprimir você. E nós vimos isso durante toda a história da humanidade, infelizmente. Ainda que nós vejamos muitos avanços positivos nessa área, nós ainda veremos coisas horríveis acontecer nesse sentido. Porque o coração do ser humano continua mal, continua terrível. E se o Elon Musk conseguir mandar as pessoas para Marte como ele está querendo, lá em Marte vão fazer a mesma coisa. Porque o pecado está na humanidade. E onde tiver um ser humano vai haver pecado. Se um ser humano estiver sozinho, ele vai dar um jeito de pecar sozinho. Não adianta. O mal está no ser humano, não está na terra. A terra é boa, Deus que criou. O nosso coração é que é perverso. E somos nós, como seres humanos, que conseguimos destruir toda a boa criação de Deus. Somos nós. Nossos erros, nossos pecados. E ao homem declarou. E ele foi o primeiro, né? Ele acusou a mulher acusou a serpente. Ele está vendo a serpente levar, ele está vendo a mulher levar, devia estar pensando, agora aliviou, deu certo. E ao homem declarou, não esqueceu dele não. E isso é uma coisa que nós podemos pensar. Às vezes dá-nos a impressão que Deus não se atentou ao nosso pecado, mas ele se atentou sim. E uma hora ele vai se voltar para nós. Pode não ser na hora exata, mas uma hora ele vai se voltar para nós. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, 7ª consequência, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Opressão e batalhas do dia a dia. Por que trabalhar é tão ruim? Há pessoas muito agraciadas que vão dizer que amam trabalhar naquilo que fazem. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Eu gosto de fazer o que eu faço, mas não todo dia. Tem dia que dá uma raiva, ainda mais quando tem que lidar com cartório e prefeitura. Que nojo que eu tenho. Que ninguém aí da prefeitura esteja assistindo. Que ódio que eu tenho. É muito ruim. É muito ruim. Mas se não trabalhar, vai comer como? Isso é o que Deus está falando. O ser humano já tinha tudo. Não que o ser humano não fosse trabalhar, porque nós já vimos, o próprio Jesus Cristo fala, o Pai trabalha e eu trabalho, desde a eternidade. Deus gosta de trabalhar. Né? Isaías vai dizer, nós temos um Deus que trabalha pelo bem daqueles que nele esperam. Mas o trabalho que vinha da parte de Deus, ele era prazeroso. Era algo prazeroso, o ser humano cuidava da natureza com prazer. Agora a terra é maldita, ou seja, tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. E é por isso que você, mesmo trabalhando de forma honesta e digna no seu trabalho, vem perseguição, vem luta, vem perturbação, vem gente encher o saco, é mandado embora do nada, tudo vai dar errado. E vou te dizer, vai continuar dando, porque isso é consequência do pecado. E quando você se aposentar, vai vir também perturbação para a sua vida. Não se preocupe, não. Quando eu me aposentar, é que eu vou ter paz. Aí vai vir a doença, aí vai vir os netos, aí vai vir os filhos, vai vir tudo para lhe perturbar. A casa, o teto vai cair, alguma coisa vai acontecer para lhe perturbar. Isso é consequência do pecado. Então, às vezes, quando você se pergunta, por que a minha vida tem tanto problema? Tem problema porque eu sou pecador. Esse é o problema da minha vida, eu sou pecador. Tudo vem disso. Então, esse trabalho do homem, hoje em dia, né, por N situações, a mulher também já ingressou. Então, pode lançar também esse castigo sobre a mulher. Trabalhar é pesado para todos, homens e mulheres agora. E dificilmente vai mudar. Claro que Deus não possa abrir uma porta de uma oportunidade melhor de trabalho. Mas não podemos nos iludir que essa oportunidade melhor será perfeita. E nunca vai haver problema nenhum nela. Vai ter sim. Porque nós vamos nos alimentar com dor. Com dor. Versículo 8. Agora, a última consequência que era a primeira. Ela, ou seja, a natureza, a terra, lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o sol do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Por quê? Agora veja. Visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. O que tinha falado no início?
Se você comer, você vai morrer. E o que se concretiza aqui? Você vai morrer. Pode trabalhar, pode suar, aproveita enquanto você tem vigor, porque você vai morrer. Mas a serpente falou que eu não ia morrer. Vai. Porque a palavra do Senhor é verdadeira e fiel. Sempre verdadeira e fiel. Quando a palavra de Deus nos apresenta bênçãos e maldições, não é brincadeira. A palavra de Deus é fiel. Quando a palavra de Deus nos apresenta consequências para tomarmos decisões e nos entregarmos aos desejos do nosso coração, ela vai se cumprir. Não caia nessa, não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver, não. Não é nada disso, não. Se a Bíblia falou que é. O Senhor falou que eles iam morrer. Eles não deram crédito. E a morte veio. O Senhor falou, trabalha, porque você veio do pó. Eu te tirei de lá. E eu vou te mandar para lá de novo. E vejam que dor para o Deus Criador dizer isso, a criação dele. Imagina você dar um presente ao seu filho com todo o amor e carinho, e ele te destrata de tal forma a ponto de você pegar esse presente e jogar fora. Deus tirou o ser humano do pó, fez ele alma vivente, e agora ele está dizendo, eu vou tirar essa alma vivente de volta, e você vai voltar para o pó. Que consequência terrível. Que consequência terrível. E onde nasceu essa consequência? Deram mais ouvidos a terceiros do que a voz do Senhor. E essas são as consequências do pecado na nossa vida. De onde vem todo esse mal que nós estamos vendo hoje na terra, no mundo, em todas as áreas, na área familiar, na área financeira, na área espiritual, de onde vem toda essa distorção da natureza do ser humano, como um ser humano pode ser tão perverso e cruel, como um ser humano pode deturpar as coisas mais puras da vida, como pais podem deturpar o amor e transformar em ódio pelos seus filhos, como filhos podem odiar seus pais, de onde vem tanta maldade, tanto horror, vem do pecado. E ele vai levar a humanidade à morte. Morte física e morte espiritual. E quando a gente fala aqui que vai voltar ao pó, é interessante, porque para voltar ao pó não é do nada, né? O corpo perde a vida, vai apodrecendo aos poucos, até virar aquela coisa horrorosa, até finalmente virar pó. E nós também. Aos poucos a nossa vida vai se esvaindo, a idade vai chegando, e coisa eu não estou dizendo que os mais idosos estão desgastados ou coisa assim, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que naturalmente nós vamos nos aproximando do pó e o corpo vai lembrando a gente que nós estamos chegando cada vez mais perto do pó. É terrível. É terrível. E não precisa ser velho, não. Não precisa ser velho, não. Hoje os pais estão enterrando os filhos, os avós enterrando os netos. Doenças que às vezes a gente olhava que só davam em idosos, agora estão dando em jovens também. Fora as mortes que não são naturais, né? São por crimes hediondos terríveis. Todos os dias o mundo, a nossa carne, tudo vai nos lembrando a consequência do pecado. Nós estamos para morrer. E alguns, sem entender essa mensagem, falam, se eu vou morrer, então deixa eu viver minha vida como eu quiser. Só está acelerando o processo. Então, que esperança tem a humanidade? Que esperança nós temos? Se a nossa família está devastada pelo pecado. Se o nosso trabalho está devastado pelo pecado. Se a nossa alma está devastada pelo nosso pecado. Se os nossos pensamentos, aquilo que nós chamamos mais profundo, toda a área da nossa vida. Nós vimos aqui, né? Deus falou de cada área específica da vida. Todas as áreas estão manchadas pelas consequências do pecado. Qual é a nossa esperança? Agora sim, vamos voltar novamente, versículo 14. E agora fazendo a exposição da profecia que o Senhor deixou. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, ou a semente dela,
e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Desde antes da fundação do mundo, Deus já havia elaborado um escape para a nossa situação decaída. Esse escape, esse descendente que Deus está falando aqui, ele não está falando da descendência. Ele falou o descendente, a semente da mulher. Quem é esse que, embora o seu calcanhar será picado pela serpente, ele esmagará a cabeça dela? É Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode nos libertar das consequências do pecado. E é por isso que em Jesus Cristo há esperança para a nossa família. Em Jesus Cristo há esperança para as nossas vidas. Em Jesus Cristo há esperança para a nossa saúde. Em Jesus Cristo há esperança para as nossas almas. Em Jesus Cristo há libertação. Em Jesus Cristo há salvação do poder do pecado e das trevas. Porque Ele veio para quê? E a palavra nos diz, para destruir as obras do diabo. Então, se o diabo lançou a humanidade no pó, no sofrimento, no pecado, Cristo Jesus veio ao mundo para desfazer essas obras, para trazer salvação às nossas vidas, nos transportar do império das trevas e nos levar para o reino de amor do Senhor. Qual é a esperança do ser humano? A esperança do ser humano é Jesus Cristo. Você talvez possa estar passando uma luta hoje e conseguir um emprego melhor, e nós oramos para que isso aconteça. Mas esse emprego melhor não vai libertar você das consequências do pecado. Um casamento não vai libertar você das consequências do pecado. Filhos não vão libertar da consequência do pecado. O nosso sucesso na terra não vão nos libertar da consequência do pecado. Eles são bons e nós devemos orar para que eles aconteçam. Mas se não, primeiramente, antes de tudo isso, não tivermos a salvação que vem desse descendente aqui, que tem poder de pisar na cabeça do diabo, nada faz sentido. Nada traz alegria verdadeira. E é isso que nós vemos. Pessoas muito ricas e prósperas, mas sofrendo com os piores males. Não tem paz dentro de casa, casamentos são de mentira, vivem em guerra, família vive em guerra. Isso quando filhos não tramam a morte dos próprios pais para pegar o dinheiro mais rápido, porque não tem nem paciência de esperar morrer. Esse horror que nós vemos no mundo, que não é solucionado por nada. E aqui eu não estou desmerecendo, mas muito se fala, quando houver mais educação, haverá... Nós vemos pessoas muito estudadas, nós vimos agora um médico estuprando uma grávida. Não adianta, quando todos forem muito cultos e estudados, vão dar um jeito. Talvez não seja o crime como a gente vê aí de roubo, mas virão outros, tão ruins quanto. Porque o que está faltando, de fato, não estou falando que não tem que se investir em educação, falta educação também. Mas o que falta mais ainda no ser humano é Jesus Cristo, o Rei da Glória, salvando e libertando do pecado. É isso que está faltando. E talvez seja o que esteja faltando nas nossas casas também. Nós tentamos muitas das vezes solucionar o problema do pecado pelas nossas próprias forças. Solucionar o problema da minha casa pela minha própria força, pela minha própria sabedoria, pelo meu próprio entendimento, solucionar o problema financeiro, solucionar o problema da saúde, solucionar tudo pela minha própria força. Mas a verdade é que eu e você não conseguimos, porque se nós conseguíssemos, Deus falaria que a descendência da mulher faria, mas Ele não disse isso, Ele disse o descendente. Ou seja, eles não vão conseguir. E o que Moisés deixa registrado para todos os que virão, o povo de Israel não conseguiu. Os apóstolos tinham seus erros e seus pecados. A igreja sempre teve seus erros e seus pecados. E nós continuaremos tendo. Só há um que pode nos libertar disso. É Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Por isso a igreja deve apontar para Jesus Cristo. Por isso a igreja deve seguir Jesus Cristo. Por isso a igreja deve se aproximar. Por isso a igreja deve se consagrar. Por isso a igreja deve orar. Por isso a igreja deve jejuar. Por isso a igreja deve invocar. Por isso a igreja deve ser um exemplo na terra daquilo que Jesus Cristo fez e faz. Por quê? Porque é só Jesus quem pode. Por isso que os louvores têm que apontar para Cristo. Por isso que a pregação tem que apontar para Cristo. E como nós sempre falamos, principalmente nossos estudos em Atos, vejam só. Desde o Gênesis, gente, desde a criação, desde o início, a Bíblia sempre apontou para Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. E Paulo vai nos dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Por meio dele tudo foi criado. Ele foi o Deus Criador que criou isso tudo. Para ele foi criado. Toda a natureza foi criada para glorificar, adorar a Deus. E por meio dele nós seremos restaurados.
Só em Jesus Cristo, Rei da glória, Senhor de tudo que existe. Então, se o pecado tem nos afligido e nós temos visto as consequências dele dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, alguns em graus maiores, outros em graus menores. Mas como nós lemos ontem no culto de consagração, eu fiz um estudo em conjunto com o Diácono Júnior, nós falamos sobre a santificação. Em 1 Timóteo, do 1 ao 9, Paulo elogia, 1 Tessalonicenses, do 1 ao 9, do 1 ao 8, Paulo elogia que a igreja dos Tessalônicos, eles eram uma igreja santa, mas ele diz a eles, não se conformem, mas cresçam nesse conhecimento e na santidade. Muitas das vezes nós nos conformamos com a situação em que nós estamos vivendo hoje. Já nos conformamos com a situação da nossa casa, já nos conformamos com a nossa situação na igreja, já nos conformamos com a situação do nosso pecado, nós chegamos num grau que não é tão ruim aos olhos do mundo. Dá para passar na igreja porque ninguém percebe. Tá bom, tá ótimo. Não. A começar por mim. Todos os dias nós precisamos constantemente nos arrepender dos nossos pecados e buscar crescer em santidade com o Senhor. Porque só através de uma busca constante pela santidade e pela presença de Deus é que Ele vai trabalhar aos poucos nos nossos corações e nos mudar, e nos transformar, e fazer com que nós sejamos pessoas dentro da vontade da palavra do Senhor. Não permita que as consequências do pecado governem sobre a tua casa. Não pense que só porque aquele parente ainda não conhece a Cristo, que ele deve continuar nessa situação. Não creia que porque o seu lar vive em crises, vive em guerra, que ele deve permanecer nessa situação. Clame a Cristo Jesus. Ele esmagará a cabeça da serpente. Clame a Cristo Jesus. Satanás pode estar dentro da tua casa através de alguém causando horror. Clame a Cristo Jesus. Bota o joelho no chão e peça todos os dias. Cristo Jesus, vem destruir a obra de Satanás na minha casa, na minha vida, pois só o Senhor tem poder para isso. Tira Satanás da vida do meu filho. Tira Satanás da vida da minha filha. Tira do marido. Tira da esposa. Tira do trabalho. Tira de onde estiver. Tira, Senhor. Repreende esse mal em nome de Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo veio para isso. Destruir as obras do diabo. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Espírito Santo de Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus. Gratos a Ti, Senhor. Porque nós não somos melhores que Adão e Eva, nem qualquer outro pecador desse mundo, Senhor. A começar por mim, meu coração é tão cheio de erros, Senhor, pecados. Nossa mente é tão corrompida, Senhor. Muitas das vezes nós pecamos sem nem saber que estamos pecando. Agimos pela emoção, tomamos decisões precipitadas, erros, ó Deus. Falamos o que não devemos, temos dificuldade em perdoar, dificuldade em aceitar, ó Deus. Ó Senhor Jesus, só o Senhor pode renovar as nossas vidas. Só o Senhor pode renovar os nossos corações, ó Deus. Pois, ó Deus, em Ti não há mais condenação, Senhor. Ainda que Satanás venha com suas acusações, aqueles que estão em Ti, nova criatura são. As coisas velhas passaram, Tu tem o poder de fazer todas as coisas novas, ó Pai. Faz novas todas as coisas na nossa vida, Senhor. Refaz a nossa vida. Refaz nossos casamentos. Refaz, Senhor, as alianças de pais com filhos, filhos com pais. Refaz a nossa vida espiritual, meu Deus. Refaz a busca, Senhor, pela santidade, pelo temor a Ti. Refaz, Senhor, a nossa intimidade contigo. Refaz, meu Deus. Refaz, Senhor. Pelas nossas próprias forças, ó Pai, nós não conseguimos, Senhor. A nossa natureza é pecadora. O nosso coração é voltado para o mal. A nossa carne luta contra aquilo que vem de Ti, Senhor. Mas, ó Deus, nós cremos, Senhor, na capacitação do Teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito, meu Deus. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Para que possamos invocar o nome daquele que pode nos salvar, Cristo Jesus, o nosso Redentor. Nós invocamos o Teu nome nessa manhã, Senhor.
Pois a tua palavra nos diz que aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Nós invocamos o teu nome, salva-nos, ó Deus. Salva-nos do pecado, salva-nos de nós mesmos, Senhor. Salva-nos, ó Deus, porque nós precisamos e dependemos de Ti. Venha estar sobre nós, ó Deus, nos abençoando, capacitando, libertando. É o que nós te pedimos, Senhor, hoje, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus.